Olá, tudo bem? Vim aqui falar para vocês, como professor de fisiologia, um pouquinho sobre linfoma de Hodgkin. Vamos entender por que surgiu esse assunto. Recentemente acabamos de ter uma perda do ex-atleta de voleibol, o Pampa, por linfoma de Hodgkin. Então, basicamente, nós temos dois tipos de linfoma, de Hodgkin e não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin ele é muito comum em jovens de aproximadamente 15 a 35 anos. Já o linfoma de não-Hodgkin ele pode acometer qualquer pessoa em qualquer curso da sua idade, mas já é mais prevalente em pessoas idosas. Quais são as causas mais comuns do linfoma de Hodgkin? A exposição a quimioterápicos ou a produtos químicos, pessoas imunodeprimidas, por exemplo, que fizeram ciclo de quimioterapia, HIV positivo, pessoas em pós-transplante. Esse é um exemplo de pessoas que têm mais probabilidade de ter o linfoma de Hodgkin. Mas o que seria basicamente o linfoma? Então vamos entender desde o início, desde a célula sanguínea, falando um pouquinho mais fácil para que todos consigam acompanhar. Lá dentro do osso nós temos uma região chamada medula óssea. Qual é a função dessa região chamada medula óssea? Essa medula óssea ela possui um tecido líquido, que é a medula óssea vermelha, que é a produtora dos linfócitos. É como se fosse o tutano. É o tutano do osso, que algumas pessoas vão chupar lá o caldinho da rabada, do mocotó, aquela coisa mais pequena. Ele que vai produzir as células de defesa, os linfócitos B e linfócitos T, por exemplo. Só que depois que ele produz esses linfócitos, eles precisam ser amadurecidos. O linfócito B, ele é amadurecido na própria medula óssea. Já o linfócito T, ele é amadurecido no timo. Depois que eles são amadurecidos, eles são armazenados em tecidos de defesa, em locais de defesa. Esses são os linfonodos. Tá, guarda essa informação aí então. Vamos tentar entender o seguinte: o sangue vai vindo pelas artérias, pelas veias, e em vasos tão pequenininhos chamados capilares, a linfa, que é a parte mais fluida do sangue, mais fininha, ela vaza de dentro dos vasos para fora dos vasos. E aí os linfáticos, os vasos linfáticos vão captar essa linfa. As pessoas que fazem drenagem linfática, por exemplo, elas auxiliam os vasos linfáticos a recaptar essa linfa e voltar para dentro do vaso. Aí você vai me perguntar, professor, por que a linfa sai para depois voltar dentro do vaso? Aí está a questão. A linfa ela deixa os vasos, cai nos vasos linfáticos para ser levada e conduzida até os linfonodos. Linfonodos são como se fossem filtros, são regiões, guardiãs, onde nós temos os linfócitos B e T. Os linfócitos vão agora analisar aquela linfa para saber se ela está livre de qualquer contaminação, por exemplo, processos virais, bacterianos, enfim. Quando não há nada, foi analisado e está tudo ok, essa linfa volta para dentro dos vasos. Quando tem um problema, acontece uma reação inflamatória, uma cascata inflamatória que o próprio organismo faz para combater aquele agente. Com isso, aquele gânglio incha, é chamada íngua, é a linfonodomegalia, que é palpada na cervical, na axila, na virilha, por exemplo. Bom, quais são as principais, o principal tratamento? Antes da gente falar um pouquinho sobre tratamento, os principais sintomas de alguém que tem o linfoma de Hodgkin. A primeira coisa é a perda de apetite, consequentemente a diminuição de peso e uma sudorese bastante intensa noturna. Beleza. E a quimioterapia é uma das formas de tratamento, junto com a imunoterapia, junto com a radioterapia e junto com o transplante de medula óssea. Não é transplante de medula espinhal, transplante de medula óssea. Basicamente, para a gente entender um pouquinho sobre linfoma de Hodgkin, seria isso que eu tinha para falar para vocês. Não deixem de continuar seguindo na página do Instagram, e também se inscreva no canal do YouTube. Lá estão saindo bastante coisas bem legais sobre esclarecimentos dos problemas que nós vemos na televisão, na mídia e do dia a dia da nossa família e da nossa comunidade. A ideia é difundir conhecimento para todos, tá? Muito obrigado, não deixe de seguir lá no canal. Um abraço.